Olá, minhas saudações a você que me acompanha aqui no canal Josman Lucas. Eu sou o terapeuta Josman Lucas e quero propor para você um vídeo semanal falando sobre relacionamento, sobre casamento, né? Sobre a vida a dois, algo tão bonito, algo representado, tema central de novelas, tema central de filmes, de livros, algo tão esperado, tão apresentado, tão desejado e ao mesmo tempo tão complicado. Não era para ser, mas é. Então a minha proposta com esses vídeos é trazer a minha experiência de alguém que é casado há 21 anos, trazer também a minha experiência como terapeuta, em que já deparei no meu espaço problemas sérios de pessoas, todos relacionados a casamento, todos relacionados à vida a dois, a complicações naquilo que a pessoa esperava ser o melhor, o sonho de suas vidas, e de uma hora para outra viram esse sonho se tornar o pesadelo de suas vidas. Então eu tenho atendido pessoas com consequências sérias por conta disso. Eu tenho também, como terapeuta, ajudado casais a se reconciliarem, ajudado casais a passarem a viver melhor por conta de observações práticas do dia a dia, por conta de conteúdos que a gente lê, por conta de conteúdos terapêuticos. Então eu quero juntar toda essa minha experiência e ajudar pessoas, você que está tendo conflito no relacionamento, você que está pensando em se casar, que está em namorados, você recém-casado, trazer semanalmente, né, um conteúdo sobre esse assunto. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque teremos um conteúdo semanal relacionado à vida a dois. Então essa série de vídeos é Vida a Dois e o tema de hoje é mudança. Mas nós vamos trazer um pouquinho, um contexto para você. Não se assusta com o começo do vídeo, porque depois tem orientações bem interessantes, tá? E eu quero trazer uma frase que eu vi muito interessante, mas que eu não lembro o autor da frase, eu peço desculpas. Acontece o seguinte, quando eu vejo uma frase e eu acho ela interessante, ela fica em minha mente e eu não anoto. E aí a frase fica em minha mente, mas o autor dificilmente fica. Como eu não anoto para anotar o autor da frase, eu lembro da frase e não lembro do autor. Peço desculpa a esse autor e agradeço por essa inspiração divina. E a frase é assim: o pessimista, ele olha para o mar calmo, o céu azul, e diz: vai ter tempestade, eu não vou me lançar ao mar. O otimista, ele olha o mar revolto, as nuvens negras, o céu escuro, muito vento, e ele diz: o mar vai acalmar, eu vou me lançar no mar. E o realista ajusta as velas. E quando se trata de casamento, o que você prefere? Ser um pessimista que desiste do relacionamento porque acha que é muito complicado viver a dois? Um otimista que, mesmo vendo uma pessoa com hábitos tão diferentes do seu, tão incompatíveis, pessoas com atitudes tão diferentes, mas você diz: ela vai mudar, ele vai mudar, eu vou ajudar ele. Eu conheço uma pessoa que começou a namorar com um alcoólatra. Ela já começou a namorar com um alcoólatra e disse assim: o amor vai curar ele. O meu amor por ele vai fazer ele largar esse vício.
camarada, ele já era alcoólatra, solteiro. E ela foi dessas otimistas que se lançou no mar revolto. Não precisa nem dizer que não deu certo, né, gente? Tem coisas que é óbvio, né? A vida a dois, ela é algo muito sério. Então, o interessante é ser realista e ajustar as velas, né? Quando dá e quando não dá para ajustar as velas, aí tem que trocar de barco mesmo. Enquanto não é casado, né, gente? Porque o matrimônio, ele passa a ser algo mais sério, mais comprometido. E eu digo matrimônio, mas não é nem um matrimônio, é a vida a dois. É quando você resolve juntar com outra pessoa para uma vida a dois, tá? Então passa a ser algo mais sério. Então, a realidade, nós não vamos ser aqui nem pessimista com respeito ao casamento, nem otimista, mas nós precisamos ser realistas. Mas o fato é que a realidade sobre a vida a dois, ela é uma realidade que não é tão colorida como é no imaginário de todo mundo quando pretende se casar. Ela é bem mais dura, ela é bem mais dolorosa. A realidade com respeito à vida a dois. É só você pesquisar aí a porcentagem, eu vou deixar esse deverzinho de casa para você, a porcentagem de divórcio, primeiro ano de casado, com 10 anos, a porcentagem de divórcio, com 20 anos de casado, a porcentagem de divórcio, com 30 anos. Agora os dados estão mostrando um aumento de porcentagem de divórcios entre pessoas da terceira idade, entre pessoas já aposentadas, né? Então o número de divórcio, na verdade, ele só cresce. Lamentavelmente só cresce. Por que lamentavelmente? Porque quando você decide sair da casa de seus pais para conviver com a outra pessoa, é porque você ama ela e você tem sonhos com aquela pessoa. Você não quer a dura realidade de ter que se divorciar, porque isso traz um transtorno, ainda mais quando envolve filhos, crianças e tudo mais. Então é algo que ninguém casa pensando em se divorciar. Senão não casava, só se relacionava temporariamente e cada um ia viver sua vida. Então quando a pessoa casa, ou quando a pessoa resolve se amigar, se juntar, se amancebar, ou o que quer que seja, viver junto, viver a dois, é porque tem um sentimento mais forte e quer levar essa vida de maneira unida a dois, quer demonstrar toda uma cumplicidade um com o outro, amor, compromisso com o outro. Então quando essa expectativa é frustrada, isso é realmente algo deplorável, muito triste. Então, mas é a realidade. A realidade é um número crescente de divórcio. Mas a realidade mais dura, mais triste que essa, e que não é computado, e que não é divulgado, nem IBGE, nem nada, é o número de famílias infelizes. Famílias que muitas vezes posam nas fotos e nas redes sociais, dando beijinhos, coraçãozinhos, abraçando, frases lindas e românticas. Talvez você até conheça algum casal assim. Frases lindas e românticas, o amor da minha vida, mas que a realidade entre quatro paredes é dura, é sofrimento, é dor. Pessoas que não se separam, não divorciam por causa de questões religiosas, não divorciam por causa de questões sociais, questões morais, né? Como as pessoas vão me ver, eu divorciado, divorciada. Questões sociais, como a sociedade vai me olhar, como meus pais, como minha família vai me olhar agora que eu me divorciei. Então, como meus filhos vão me olhar, eu tenho que ser um exemplo para meus filhos. Como meus irmãos da igreja vão encarar tudo isso. E Deus, e Jesus. Então, essas pessoas, elas vivem sofrendo diariamente, mas elas não divorciam por conta de princípios, de moral, enfim, né? É bonito, mas é muito triste.
É lamentável porque o matrimônio, ele é sagrado sim, mas é um matrimônio de verdade, é um matrimônio feliz. O matrimônio é sagrado, o martirimônio é do diabo mesmo, é demoníaco. Então se você vive em seu lar um martírio e não um matrimônio, você vive um martirimônio, não pense que está agradando a Deus, não queira se enganar. Não pense que está agradando a ninguém, a seus filhos e nem a ninguém. Você está vivendo um martírio, um martirimônio. Isso não é sagrado. Então se você tem o matrimônio como sagrado, entenda que o matrimônio de verdade, e eu não sou religioso, o que eu trago aqui para vocês não é um contexto religioso, é um contexto terapêutico. Mas uma coisa é óbvia, uma coisa é lógica. O matrimônio, para ser sagrado, ele tem que ter amor e paz, respeito. Ele não tem que ser algo imposto. E hoje eu vou entrar já num tema que ainda não entrei, apenas uma abordagem. Eu vou entrar já no tema, aonde eu vou trazer para você a questão da mudança que precisa ser feita com o casamento. Mas você precisa entender isso. Não fique na zona de conforto porque o matrimônio é sagrado, porque minha mulher não pode me largar, porque ela é da igreja, porque meu marido não pode me largar porque ele é cristão e não zele seu casamento, porque isso não é sagrado, isso não é matrimônio, é martirimônio. E tem muita gente vivendo essa realidade, sofrendo, mas sofrendo algo que não deveria. Porque a vida a dois é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo prazeroso, é algo agradável. Viver longe de quem você ama deve ser doloroso, estar próximo deve ser a coisa mais deliciosa que alguém possa ter. E se não está sendo assim, tem que ver o que está errado e consertar. Não é achar que o matrimônio é sagrado e ficar na zona de conforto, porque isso vai causar um desgaste tão grande e a tendência é um fracasso, não tem como. Então, faça por onde, tá? Faça a sua parte, não espere que o outro faça a parte, é isso que a gente vai falar. Dentro de um casamento, tem que haver, você se muda, não é verdade? Você se muda, você sai da casa de seus pais e você vai morar na casa de alguém que cresceu em casa diferente, com cultura diferente, costumes diferentes, ambiente diferente. Talvez alguém que traz lá seus traumas, suas dores, suas dificuldades. Estampa na tua cara aí, olha, eu sou assim porque eu passei... E só tem coragem de falar depois, a verdade ainda é essa. Então você vai vir de um relacionamento, você vai sair da casa de seu pai, que você é acostumado com tudo aquilo ali, por mais que não seja bonitinho, mas foi sua vida, você nasceu e cresceu ali, para uma realidade diferente. E a outra pessoa também. Ou você vai para a casa dela, ou ela passou ambos para uma casa nova, para uma cidade nova, para um bairro novo, para uma vida nova, mas trazendo aquela bagagem, tá? Então você vai se mudar, mas você também tem que mudar. Não é apenas se mudar, é mudar. Dá para entender a diferença da palavra, né? O jogo de palavras. Você se muda porque você vai viver com uma outra pessoa. Mas você mudou? Ou você insiste em viver aqueles hábitos que muitas vezes é até desamoroso com seus pais, mas que sua mãe calejou, né? Então você vai fazer xixi no vaso, deixa ele todo sujo, você homem, né? Nós homens, a gente nunca acerta a mira, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil como fazer um pênalti, um gol de pênalti para o homem acertar a mira do vaso. Então você sempre deixou o vaso da sua casa imundo. E sua mamãe caladinha vai lá e limpa. Aí você casa e talvez a sua esposa viveu numa casa só de mulheres. E você chega lá, toda hora vai lá e respinga tudo com o seu xixi, deixa tudo fedorento e ela é obrigada a limpar todas as vezes. Percebe que você não tem que apenas mudar, você tem que se mudar. Não tem que apenas que se mudar, você tem que mudar. Você tem que entender que alguns hábitos precisam ser reajustados, alguns hábitos precisam ser colocados de maneira mais amorosa, responsável e compreensiva. Isso já deve acontecer na sua casa, mas talvez sua mãe não lhe corrigiu, né? Então uma série de coisas. Então não se trata apenas de mudança, de se mudar, se trata de você ter que mudar muitas coisas, tem que ter ajustes, tá?
E o que é que acontece no relacionamento? A esposa também, ela tem que entender que agora vai ter um marmanjo com ela, e que por mais que ele tente, ele é desorganizado mesmo, e ele vai buscar melhorar, mas não espere isso dele. O que acontece muito quando alguém casa é querer que o outro faça mudanças, mas está disposto a mudar, não enxerga que tem que mudar. A pessoa quer se mudar, mas não quer mudar, mas quer que o outro se mude e mude. Quer que o outro mude, quer que o outro se ajuste a seus princípios. E o caminho não é esse. Você tem que pensar o contrário. Você tem que pensar em mudar e jamais esperar que o outro mude. Se você busca mudar, busca ajustar seus hábitos e não espera que o outro mude, e o outro faz a mesma coisa, busca mudar e não espera que você mude, aí vocês estão no caminho da felicidade. Mas se o contrário, se você só fica esperando que o outro mude, só reclama, só cobra, aí é conflito, aí é decepção, aí é momentos difíceis. Outra coisa, você tem um encontro com suas amiguinhas dia tal da semana, ou você tem um encontro com seus colegas, aquele velho baba, dia tal da semana. Você tem que entender que agora é diferente. Agora é uma nova realidade. Só que você tem que mudar essa rotina com uma sensação de que trocou por algo melhor, e não com uma sensação de prejuízo. Vou perder o baba, mulher chata não quer que eu vá. Não vai funcionar. Você tem que entender que agora você é casado, você não é mais solteiro, sua vida agora é outra. Então a balada é diferente. Tem balada ainda? Tem, mas é diferente. O encontro no bar é diferente. A esposa pode ir, ela está disposta, tem como hoje. Tá, lembra dela. Esse é um tema mais profundo para um outro vídeo, mas entenda, né? E do mesmo jeito a esposa. Eu gostava muito de ir para casa eu não dispenso o sábado à tarde com meus irmãos e meus pais. Não é assim. E você tem que entender que você não está perdendo algo, você apenas trocou por algo que você escolheu, que você preferiu e que é melhor. E o caminho aí, nessa questão de mudanças, é você não exigir do outro. Você mudar e não exigir que o outro mude. Você, esposa, não tem que exigir que o esposo não vá para o baba. Você tem que conquistar ele a não ir para o baba. Você não tem que impor. Você tem que mostrar algo melhor para ele. Ele já tinha a vida dele e ele está fazendo algumas mudanças. E é um processo adaptável. Por isso que os primeiros anos de casamento são os mais difíceis. Porque é todo um processo adaptável e que precisa dessa flexibilidade. A frase mais importante da noite, que eu também não lembro o nome do autor, mas essa frase não é minha, é: dê a quem você ama asas para voar e raízes para ficar. E como que é dar asas para voar? É deixar ele livre para escolher se ele quer ficar com você ou com o baba. E o que é dar raiz para ficar? É ter criatividade de conquistar ele, de que ficar é melhor do que ir. Você está livre para ir, mas se você escolher ficar, vai ser bem melhor. Sabe? Então, o simples fato de você deixar a pessoa livre para ir, já prende ela. E o simples fato de você tentar prender a pessoa, já faz ela achar que é desaforo e querer ir. São coisinhas tão pequenas, aparentemente bobas, mas não esqueçam que é em pedras pequenas que se tropeça. Ninguém tropeça em uma pedra grande, em um morro, em uma montanha, em pedras pequenas. São detalhes como esse que vai desgastando e sugando a energia de um casamento, a energia de uma vida a dois. Então esses detalhes você tem que mudar. Não é mais aquela coisa de farra de fim de semana.
Não é mais aquela coisa de encher a cara, tanto para homens como para mulher. Tudo que eu estou falando aqui é para ambos, tá? Não é mais aquele encontro com amiguinhas ou com amiguinhos. É a vida a dois, e que é maravilhosa. E que sim, tem passeio, sim, tem baba, mas a depender. Agora são novos ajustes, talvez novo dia, talvez novo momento. Então tem toda uma situação a ser analisada. Não se trata apenas de se mudar, se trata de mudar mesmo. Algo em você tem que mudar, não é mais o mesmo. Não tem como ser. Entende? Então quando você entende e você busca fazer a sua parte e não querer que o outro faça a parte dele, tá? Esse é o ponto. Fazer a sua parte e não querer que o outro faça a parte dele. E o outro fazer a parte dele e não querer que você faça a sua. Quando vocês entendem essa dinâmica, a coisa começa a fluir. Vocês começam a viverem em paz no relacionamento. O relacionamento passa a ser de fato um matrimônio. Quando você pensa no outro e não em você. Tá? Quando você pensa no outro e não em você. Porque dizer que ama é fácil. Agora, você ama aquela pessoa ou você ama o que aquela pessoa te proporciona? Talvez você ame os beijos que ela te dá, o prazer sexual que ela te dá. Talvez você ama o abraço que ela te dá. Talvez você ama o carinho que ela faz em você. Talvez você ama o que ela te proporciona e não de fato ama ela. Pensa bem. Então quando você começa a exigir, a pensar em você dentro do casamento e não no outro, dentro da vida a dois e não no outro, você realmente está amando a outra pessoa ou está se amando e amando o que a outra pessoa te proporciona? Então ao invés de pedir, doe. Ao invés de exigir, mude. Ao invés de pedir que faça para você, faça para o outro. E quando ambos têm essa visão, quando ambos buscam olhar o lado do outro e não o seu próprio, a coisa começa a andar, a coisa começa a tomar proporções. Então as suas decisões agora, ela precisa ser avaliada com respeito a outra pessoa. As suas decisões não podem ser mais tomadas só você, né? E a decisão do outro não pode ser tomada só do outro, tá? A gente vai falar mais profundamente em um outro vídeo sobre isso. E tem pessoas que estão casadas há 20 anos e nunca saiu da casa dos pais. Nunca saiu da casa dos pais, não no sentido literal. No sentido literal já mora em sua casa, talvez mora em outra cidade. Mas trouxe da casa dos pais todos os costumes e não mudou, porque tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, esse é meu jeito, eu criei assim, eu sempre vivi assim, tá? Então não saiu da casa dos teus pais. Vive o tempo todo a lembrar o que a mãe fazia, o que o pai fazia, o que os irmãos faziam, e meio que jogando na cara do cônjuge isso. Então não saiu da casa dos pais. Então entenda que a mudança, ela tem que ser feita de uma forma mais profunda. Tem que ser feita de uma forma mais comprometida. E casamento é isso. Só que isso é agradável. O que eu estou falando até agora parece ser um fardo, quando na verdade não é. É para tirar o fardo. É para ser leve. É para ser agradável. É para ser um matrimônio e não um martirimônio. Quando você só cobra do outro e não faz sua parte, e o outro também só cobra de você e não faz a parte dela, vocês acham que isso vai chegar onde? Vai dar em quê? Tá? Então vamos pensar direitinho em tudo isso. E o próximo vídeo, eu vou trazer algo interessante, que é o sacrifício dentro do casamento. A palavra sacrifício vem da junção da palavra sacro e ofício. Sacro de sagrado, ofício de ofício. Então sacrifício é ofício sagrado. É você fazer algo sagrado. É você abrir mão de algo. Então, no casamento, ainda nós vamos dar continuidade a algumas coisas que a gente precisa abrir mão quando a gente casa. Hoje a gente viu de algumas mudanças que a gente precisa fazer. Mudanças de hábitos, mudanças sociais, que é preciso ser reajustado.
E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre alguns sacrifícios que a gente precisa de fato fazer para que o casamento, para que a vida a dois flua, para que a vida a dois dê certo. Então vale muito a pena aguardar o próximo vídeo. Vou estar preparando com carinho. Inscreve aí no canal, já deixa o teu like, já deixa aquele comentário e já compartilha com aquela pessoa que está querendo essa coisa tão linda e maravilhosa que é a vida a dois, que é realmente uma vida de muito aprendizado, de muita felicidade, de muito prazer, de muita alegria, quando feita da forma correta, porque a vida a dois não é para amador não, mas não é mesmo. A prova disso é o número crescente de divórcios, de separações, de confusões, ou até de algo maior, que é agressões, ou até feminicídio, homicídio, ou coisa do tipo, né? Então a vida a dois é para profissional, não é para amador de jeito nenhum. Mas se você se permitir de maneira humilde, com certeza você vai tirar de letra. Talvez já esteja tirando, só precisa de alguns ajustinhos. E eu posso estar aqui. Se quiser deixar aí tema, algumas perguntas, fique à vontade. Se quiser deixar o comentário de algumas sugestões do que a gente falar sobre essa questão de vida a dois, fique à vontade, que aqui estou eu para trazer para vocês um pouquinho da minha experiência como terapeuta e como alguém que vive a dois há 21 anos. Muito obrigado e até a próxima.